Começando o vídeo de hoje, eu trago a costela. Mas bolinha, de novo a costela? Viventes, estão lembrados que eu fiz um desmanche de costela no outro vídeo e falei para vocês que eu ia fazer um outro desmanche diferente com a mesma peça. Então, neste vídeo, eu vou fazer de novo muitos cortes de costela. E todos eles muito bons para o teu assado. Porque grandona assim também, dá para fazer aquele costelão no fogo de chão, né? Com lenha, puxa a brasa para cá, espeto grande, 4, 5, 6, 7 horas assando. Então, pessoal, o desmanche da costela número 2. Tu, vivente, vai querer ir lá pro açougue, falar que o teu melhor amigo, que o melhor amigo do churrasqueiro é o açougueiro, fazer um corte igual para tu chegar de líder no churrasco. Então, vamos lá até o final. Começando então a fazer os cortes, eu já apresento um dos cortes mais queridos do churrasco de grelha hoje, que é da parrilla, a famosa entranha, a entranha fina, que também é chamada de diafragma. Essa daqui, ó, ela faz toda a volta na costela por dentro e é um corte comprido, ó, corte grande. Esse aqui, meus amigos, ó, a entranha fina. Corte muito saboroso, macio e fácil de assar. Esse corte, vivente, é difícil errar, tá? Então, uma grande dica no teu churrasco. Então, saindo do primeiro corte, vamos para o segundo. O famoso bife de vazio aqui no Rio Grande, nas regiões do sul do Brasil. E lá para o norte, o famoso pacu. Aqui, meus amigos, ó, nessa região, ó. Ele tem esta pelezinha aqui e depois de tirar da pele, ele é uma delícia. Vamos fazer um corte bonitão aqui? Faca boa, carne de qualidade, então. Mais uma retirada, faz um pouquinho de força. E nisso, meus amigos, já puxa, ó. Já puxa toda a pelezinha. Já tira, não precisa dela agora. Então, vamos lá, vamos tirar aqui. Tira essa pele chata que só incomoda e tá aqui o bife de vazio. E que bife de vazio, né, gente? Com toda a gordurinha, aquele vermelho vivo, largo, para dar aquele assado. Então, tirando ele, vamos terminar de tirar? Vamos lá? Aqui, pessoal, ó, ele tem uma pequena divisão, ó, que dá para puxar e retirar, ó. Agora sim, agora é só terminar de retirá-lo. Olha como sai fácil, pessoal. Já saiu o segundo corte, que é o bife de vazio. Bife de vazio tirado, mas agora eu vou arrumar para vocês poderem enxergar melhor o que eu vou fazer aqui. Ah, olha aqui, gente. Olha que costela, olha aqui. Ah, que mundo. Isso aqui é o mundo da carne. Isso é maravilhoso. Deixa eu tirar aqui a etiqueta lá do frigorífico, né? Que tem que ter. E agora então, pessoal, prestem atenção o que eu vou fazer neste corte aqui. Já tem lá no outro vídeo, então eu até vou ser um pouquinho mais rápido aqui, ó. Como eu falo sempre da qualidade da carne, e ó, gente, aqui, como eu já tenho esse corte no outro vídeo, que é o bife de vazio, né? Olha como é bonito, gente, o vermelhinho. Aqui é só passar a faca e ir tirando, ó, essa parte que eu tô tirando agora, que realmente essa parte aqui é dura. Isso aqui é um couro, gente, ó, isso aqui não tem que tirar do corte porque ele atrapalha na hora de fazer. E depois não tem por que perder tempo de assar esse pedaço aqui, senão vão comer, né? Esse colágeno, essa parte bem dura aqui. Então, cai fora. E agora sim, sem muito lero-lero, nem quero-quero, o bife de vazio tá pronto. Com as gordurinhas dele para fazer tanto recheado ou mesmo assado desta forma. Com as gordurinhas, sal só de um lado, grelha bem quente, mas bem quente mesmo, para deixar marcada a carne aí. Largou um lado, deu aquele barulho, fica de olho, vai ser uma fumacinha, logo vira a carne, porque esse corte tem que ser servido ao ponto menos ou até mal passado.
É uma baita dica e um corte ainda com preço mais acessível que outros. O famoso pacu ou bife de vazio também já está tirado da peça. Agora sim, chegamos aonde eu queria. Agora vem um dos principais cortes desse desmanche. A marcação da minga com a janela, aonde a serra vai passar depois. Então, ó, uma faca aqui mais ou menos medido. Aqui, gente. Agora sim, olha o corte que eu vou dar agora. Faca lá no fundo, batendo no osso, ó. E sempre olhando pra cá, ó. Olhando pra cá para fazer um corte reto. Só. Ó. O último osso. Passei o último osso. Quer dizer aqui então que eu tenho a parte do fraldão, o vazio por baixo, que também tá lindo e marmorizado. Tem um excesso de matambre, gente. Então, nesse excesso de matambre, a faca vai também, ó. Olha como a faca corta, gente. Tira o excesso do matambre e tá se desenhando o corte que eu quero fazer na serra. Não estou batendo para maciar a carne. Essa aqui não precisa, essa já macia de procedência. Te liga, vivente. Costela na serra, agora é só cortar. Primeiro corte já foi! E agora ficou só a minga com osso na serra. Então vamos fazer agora, meus amigos, cortes aqui, ó, porque eu vou fazer bistequinhas de costela minga aqui para fazer na grelha, na chapa, fica maravilhosa. Fica ligado no corte. Bistecas já estão tiradas. Agora nesse pedaço aqui, que eu vou cortar em dois, vai sair a costela 3 ripas, muito famosa no estado do Paraná. Já tá pronto! Olha que maravilha! Olha aí que luxo, meus amigos! Agora vou montar tudo na mesa para mostrar todos os cortes que eu fiz. Agora sim, vivente, todos os cortes já prontos da serra na mesa e de novo, agora a parte final para deixar toda esta carne, que já é de ótima procedência, ficar os cortes mais nobres, mais primes. Então, tirando o matambre, eu sempre gosto, pessoal, de tirar o matambre da costela, tá? O matambre, ele tem uma outra textura, então eu não gosto de deixar em cima da costela, mas há inúmeros assadores que deixam. Mas como ficou só um pedacinho, então eu não quero deixar mesmo. E passando a faca assim, ó, acaba saindo todinho, gente. Saiu todo o matambre, agora sim. Agora eu tenho uma costela, mas uma costela que, na minha opinião, é o luxo dos assados. E aqui com 8 ossos e mais toda a parte do vazio fraldão junto, quero fazer mais uma diferença. Meu pai me ensinou muito a assar este corte aqui, ó, vazio com os 8 ossos. Essa peça tem mais ou menos uns 14 quilos, tá pesada. Mas agora eu quero fazer a janelinha,
costela janelinha do traseiro e depois deixar 3 ossos no vazio. Então eu vou cortar 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a faca vai passar e eu vou deixar. Olha o corte, pessoal. Olha aí. Com essa gordurinha no meio, hein? Que assado que vai dar aqui. Isso aqui, pessoal, é bingo. Não tem como não dar bingo nisso aqui. Claro que eu sei aonde vai essa costela aqui, né? Essa aqui vai ser assada lá no domingo na minha casa, né, gente? Com este marmoreio aqui. Linda mesmo, pessoal. Então, costela 5 ripas, que é a janela do traseiro. Só janelinha. E aqui eu fiquei, olha que manta. Olha aqui, gente. Fraldão inteiro com 3 ossos nesse costelão. Aqui tem mais ou menos uns 8 quilos de carne. Gente, agora sim. Puxa que vai saindo, gente. E tá ficando quase pronto. Eu gosto de passar a faca assim, ó, porque vai praticamente tirando só a pelanca. E depois da pelanca, aí é um abraço assar. Já ficou pronto, saiu toda a pelanca. Agora vamos para o outro que ainda tem um pedacinho de pelanca também. Aqui, gente, ó, bem em cima do fraldão. Então, de novo, a faca sempre corre por baixo, estica a pelanca. E a faca corre por baixo que ela sai, toda ela sozinha. No outro lado sai também o outro pedaço. Aqui só mais um pedacinho. Agora sim, vivente! Isso aqui. Ó, primeiro olha para aqui. Tenho certeza, vendo esse vídeo, tu vai sair querer correndo no açougue, comprar uma carne e fazer um churrasco. É um luxo, né? Então, meus amigos, agora vou mostrar para vocês a separação de todos os cortes do segundo desmanche de costela. Vou abrir bem na mesa e mostrar para vocês. Depois de preparar o último corte, que foi tirar aquela pelanquinha que não se deve deixar na hora de assar esse corte da costela, ou mesmo do fraldão, ou mesmo de outros, ficaram os cortes aqui em cima da mesa. E o que eu tenho? Entranha fina, bife de vazio ou pacu, mini janela 5 ossos do traseiro, que essa daqui, ó, bonitona, carnuda, marmorizada, que aqui também dá para fazer costela de churrascaria, assado de tira e fica muito bom tendo essa qualidade. Costela 3 ripas, esses 2 pedaços muito bons e mais alto, mais grossos, que demoram um pouquinho mais para fazer, mas ficam uma delícia. Costela feita que nem bisteca, cortada fininha, feita na chapa, feita na grelha, fogo alto, ou seja, de várias formas. Com todo aquele sabor da costela, é uma delícia e rápido de fazer. Em alguns lugares eu já vi fazendo até congelada. Cortam bem fininha, chamada borboleta, deixam a brasa e a grelha bem quente, encostam a costela, vai tch, daqui a pouco faz aquele barulho e já está pronto. E ali, o último corte. O último corte é este fraldão bem grande, carnudo, com 3 ossos de costela junto. Gente, olha a grossura desse fraldão aqui, gente. Olha isso aqui. Depois de assado, vai ficar mais cheio ainda, porque o fraldão, ele é uma carne que depois de assada, ele incha bastante, ficando mais grosso
e muito suculento por dentro. Essa é uma grande característica dessa carne, que vem da onde? Da onde? Da costela, que gerou todos esses cortes diferentes lá daquele outro vídeo que eu fiz o primeiro, que gerou também muitos cortes. Então, se gostou, galera, compartilha com os amigos e te inscreve no canal, porque aqui no canal Marcelo Bolinha Carnes você vai ver cortes e assados de um jeito que tu nunca viu, vivente. Então, fica ligado que vai ter mais cortes de carne e mais assados. Um abraço do Gaúcho e até o próximo.